Vamos prosseguir. Então, basicamente o que aconteceu aqui. A Rito Gomes anunciou, fez uma live, uma mini direct hoje, em cooperação com a Nintendo, para apresentar um projeto chamado Riot Forge. Do que se trata esse raio desse projeto? Você me pergunta. Basicamente, é uma cooperação da Riot com estúdios indie para lançar alguns jogos single player. E por que diabos esses jogos foram lançados em parceria com a Nintendo? Bom, eu não sei se você sabe, mas a Nintendo... os jogos da Nintendo são publicados pela Tencent na China. E existe, vejam só vocês aqui, ó, existe aquele tal daquele Pokémon... E ele foi desenvolvido pela Tencent e publicado pela Nintendo. Então, o Pokémon Unite, que é o MOBA do Pokémon, o famoso Pokélol, ele foi feito pela Tencent. Aqui é 2021 Tencent. Eu vi muita gente da comunidade de League of Legends estranhando o fato da Riot ter uma parceria direta assim com a Nintendo. Do nada. Os caras estão, tipo, pra fazer um dos maiores lançamentos deles, que é o lançamento dos primeiros jogos single player, e eles fazem um negócio em parceria com a Nintendo? Como assim? Do nada? Bom, não é do nada. A Nintendo tá em uma parceria de muita longa data com a Tencent, e a Tencent, caso vocês ainda não saibam e sejam novos por essas bandas, ela é dona de 100% das ações da Riot Games. Então é isso aí. O pessoal tava estranhando o fato da Nintendo estar em uma parceria com a Riot do nada, e o ponto é, não é do nada. A Tencent publica os jogos da Nintendo na China, a própria Nintendo já desenvolveu um jogo em parceria com eles, que é o Pokémon Unite, e agora os jogos single player da Rito Gomes estão sendo anunciados em parceria com a própria Tencent. Vamos ouvir um pouquinho mais a respeito desses joguinhos, então. Vamos? Então, basicamente, o que acontece é que a Riot vai lançar 4 jogos single player. O primeiro deles é esse joguinho aqui, que é um joguinho plataforma... Vai lá, filho. É um platformer 3D feito pela Tequila Works, se não me engano. Meio com aqueles elementos de... Parece um pouco aquele... Como é que é o nome daquele jogo lá do homem que fez o Shadow of the Colossus? O The Last Guardian. Então é um jogo plataformer 3D, todo cartoonizado, focado em narrativa, em puzzle, no qual você interage com esse bichão grandão e você, esse menino pequenininho. E aí eles têm interações legaisinhas. Tem o lance de... Não só de você usar o bichão pra resolver os puzzles, como ele mesmo tem umas interações interessantes com você. Dependendo de como você age, ele pode te importunar. Você faz algum negócio errado, ele joga a bola de neve em você, não sei o que lá. É um joguinho bonitinho, de plataforma, inspirado no universo de League of Legends, feito por um estúdio terceirizado, com supervisão da Riot e, novamente, sendo anunciado em parceria com a Nintendo. E aí, depois do Song of Nunu, eles anunciaram um jogo daquele bichinho, acho que é Ziggs o nome dele, né? Que é literalmente um jogo de ritmo. É como se fosse um... Deixa eu ligar aqui o som, pra vocês verem mais ou menos como é que é. É literalmente um platformer de ritmo, que parece muito interessante. Esse aqui não parece ter tanto um foco narrativo, não parece ter tanto elemento de lore, e... É literalmente um jogo de ritmo. Esse aqui foi feito pela Choice Provisions. Tá, Double Stallion está fazendo outra coisa. O que será que a Double Stallion está fazendo? Esse homem parece o Milhouse. Então vê aí Convergence. Então tem aí o submundo do crime de Zaun sendo descoberto. Parece que vai ser meio Metroidvania, meio Dungeon Crawler. E eu não conheço o histórico desse estúdio também, pra ser bem sincero. Então vamos pular as besteiras como tá falando aqui e ir direto pro gameplay. Ah, tá. Tem Speed Brawl, que é o jogo que eles disseram que é mais parecido. Então é plataforma, exploração e combate 2D. Que tem uma carinha do Metroidvania. Eu não sei vocês, mas eu... Vamos lá. E tem o lance do botão de rewind. Não é nada novo. Mas é interessante, o estilo de arte é bonitinho e o pessoal parece já ter trabalhado em coisas desse tipo antes. Então vai lá. E vai sair em 2022 pela Double Stallion. Depois desse jogo aí, teve o jogo que me interessou mais, que também é um dos que já saiu, feito pela Airship Syndicate, que é um RPG de turnos com todo um estilo de arte bonito, umas animação irada e combates em turno. Mas eu me interessei mais por ele porque parece ter a história mais profunda, é até o tipo de gameplay que eu costumo gostar, tem bastante exploração, e o sistema de batalha dele tem um sistema de lanes que é todo diferentoso. Você pode alternar entre agilidade, força, e parece ter uma profundidade estratégica bem curiosa. E eu tô mostrando isso por 2 motivos. Porque, primeiro, eu não sei se vocês deram uma olhada em toda a linha editorial, por assim dizer, dos jogos. Mas, apesar de, pelo menos no trailer, você ter um jogo um pouquinho mais sério, que é esse último aqui do pessoal da Airship Syndicate, todos os jogos têm um tom muito leve, até porque é LoL, não parecem ter nenhuma encheção de paciência, não parecem ter nenhuma militada, nenhuma encheção de saco. Eles são só jogos normais. Tem Metroidvania, que parece ser bem feito, e tem sem treta, sem apelação, e o mais importante, isso aqui foi anunciado numa live com a Nintendo. Vocês sabem que a Riot,
é propriedade é 100%, é diferente da Epic, que é só uns, acho que é 70, né? 70 ou 40. Um desses dois números está certo em relação a Tencent e a Epic. Mas a Riot é literalmente 100% propriedade da Tencent. A Tencent, que é proprietária desta plataforma de lives aqui, a Tencent, como vocês bem sabem, como praticamente toda empresa chinesa, tem ligações profundas com o Partido Comunista Chinês, e o próprio fundador, o Pony Ma, faz parte do Congresso Popular Chinês. O negócio vocês perceberam o tom dos jogos? Eles são jogos normais, sem apelação, tanto apelação com personagem sexualizado, encheção de saco, quanto apelação para essas pautas esquisitas. Tá tudo normal. Pode ser que no meio do texto do jogo tenha alguma coisa. E eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal do governo tem sido muito estrito em relação ao tipo de coisa que pode ser abordada em entretenimento, especialmente entretenimento para jovens. E pode ser que algumas dessas restrições ou alguma alteração na linha editorial dos jogos da Riot esteja acontecendo por conta dessas medidas impostas pelo governo, as quais a Tencent certamente deve acatar. E aí, você para pensar um pouco. E você lembra que a Nintendo é uma empresa muito família, que eles focam no entretenimento, joguinhos inocentes, feitos para serem divertidos, etc, etc, etc. E que mesmo jogos mais sérios deles não costumam ter nada de muito problemático ou de muito controverso. E literalmente faz muito sentido, dada a linha editorial que o partido está sugerindo para o entretenimento que sai de dentro da China e que pode ser veiculado na China, a linha editorial da Nintendo e a forma como esses jogos estão saindo. A Tencent proibiu o lance lá, o governo chinês tinha proibido lá o lance de sexualização de exacerbada de personagens, o lance de personagens, aquele negócio todo lá dos personagens andrógenos e tal e tal e tal. Tem aí uma certa controvérsia, mas o lance a intenção deles, por mais que você ache que haja um exagero, um excesso nessas proibições, vem daquela ideia deles de manter a população chinesa forte e intocada, por assim dizer, por influência cultural estrangeira que seja danosa ao país deles. E convenhamos, boa parte dessas pautas identitárias, quer você goste delas ou não, vem de um financiamento, normalmente, de acadêmicos americanos por instituições do establishment americano. Então, assim, faz sentido eles terem desconfiança com esse tipo de coisa. E, francamente, eu vou ir por 2 pontos antes de entrar nos jogos em si, antes de jogar o jogo em si. O primeiro recentemente, houve uma afirmação do governo chinês que deixou o pessoal muito confuso. Eles chamaram videogames de ópio espiritual. Eles queriam, literalmente, restringir o consumo diário de jovens a jogos a 1 hora. Eles chamaram os jogos que estavam viciando jovens de ópio espiritual. Isso vem primeiro, de uma certa preocupação do governo chinês com como esses jogos estão afetando, por exemplo, a capacidade visual dos jovens. E vem também daquela treta maravilhosa, que é o fato de dispositivos eletrônicos móveis causarem problemas de atenção em jovem e deixar o pessoal distraído. Você tem aquele lance de que pela primeira vez, filhos sem QI inferior ao dos pais. E você tem o fato também de que a geração que cresce perto de telas, que cresce com espaço de atenção sendo diminuído, não só é a geração que tem o QI mais baixo que o dos pais, pela primeira vez em muito tempo. Isso aqui é uma entrevista com um pesquisador, bem sério, inclusive. Como a gente tem também o fato de que profissionais da tecnologia que desenvolvem muitos desses aparelhos, literalmente proíbem as babás de seus filhos, muitas vezes, de entrar com celulares dentro de casa. Ou seja, os próprios pais que desenvolvem aplicações tecnológicas proíbem seus filhos pequenos de terem contato com elas. Então, assim, novamente, você pode achar que isso é coisa de gente totalitária, autoritária, porque no Ocidente as coisas não são feitas desse jeito, mas o negócio a desconfiança dele tá correta. E você vê que isso aqui não vem de um negócio de, eu quero simplesmente restringir por restringir. É um negócio de, de fato, há um problema aqui, e o Estado chinês, operando do jeito que ele opera, sendo um pouco mais intervencionista, tá tentando resolver a coisa com as ferramentas que ele costuma usar. E por que eu tô falando disso? Eu poderia aqui entrar em outros pormenores, etc, etc. Mas é justamente para mostrar para vocês de onde é que vem esse esforço deles de querer coibir certas práticas culturais. E agora, voltando ao lance lá do ópio espiritual. Da onde vem esse negócio? Tá, primeiro, chamar alguma coisa de ópio para um chinês é um negócio meio pesado. Não é qualquer coisa. Por quê? Porque os chineses sofreram muito na mão de certas potências ocidentais que literalmente usaram o ópio como uma arma para incapacitar o povo chinês. Então, quando eles chamam um negócio de ópio espiritual, eles estão trazendo toda a carga cultural e semântica do dano que o ópio causou no país deles
pro que eles acreditam que esses jogos podem fazer com as gerações mais novas. E agora a parte do espiritual. Pro chinês, espiritual significa um negócio um pouco diferente do que a gente tá acostumado aqui. Eu não sou especialista em pensamento oriental, muito menos em pensamento chinês, mas a primeira coisa da qual eu lembrei, e o registro mais antigo que eu conheço do uso dessa palavra, é um negócio chamado Spiritual Pollution. Houve uma campanha anti-poluição espiritual na China. A poluição espiritual era caracterizada basicamente, depois vocês podem olhar as fontes desse artigo do Wikipedia, eles referenciam alguns estudos bons, uns artigos de jornal, e eu tenho um vídeo a respeito disso, esse vídeo aqui, ó, que tá no canal principal, no qual eu deixo aqui até mesmo algumas fontes. Eu deixo as fontes? Não, porque eu sou um ramelão. Aqui, em algum momento, eu mostro todos os estudos que eu tinha lido na época. Aqui eu dou uma breve resumida na história do mercado de games chineses, tudo baseado em estudos universitários, etc, etc, etc. Mas enfim, o negócio essa campanha anti-poluição espiritual, em resumo, tratava de coibir materiais que pudessem ser destrutivos ao espírito do povo chinês, que iam desde propaganda ocidental e coisa americanizada e esse tipo de coisa, até coisas libidinosamente indecentes e etc, etc, etc. Filme ocidentalizado e esse tipo de negócio. Isso gerou uma restrição enorme no tipo de conteúdo que entrava na China na época, e apesar da campanha ter sido formalmente terminada pouco tempo depois que ela foi colocada em circulação, muitas dessas medidas e dessa forma de pensamento continuam até hoje. Na época, os jornais americanos trataram isso aqui como uma cafonice. Vejam só como os comunistas são malvados, olha lá, eles são muito retrógrados e etc, etc, etc. Daí você vê, né, o discurso anticomunista americano sendo muito parecido com o discurso dos progressistas liberais acerca de quem eles chamam de conservadores, né? Talvez isso seja só uma coincidência, talvez não. Mas enfim, por que eu dei essa volta toda? Pra mostrar pra vocês de onde é que vem, ou pelo menos de onde me parece que vem, porque eu tô estudando isso com calma ainda, a preocupação do governo chinês com esse tipo de coisa. E por que é que não seria um absurdo presumir que, muito provavelmente, jogos que saiam de empresas que são propriedade da Tencent tomem uma linha um pouco mais segura e menos controversa editorialmente. E por quê? Me parece muito oportuno que esse pessoal que pensa desse jeito esteja se aproximando tanto da Nintendo. Porque, primeiro, a Nintendo, apesar de ser japonesa e ter aquela velha rusga entre chineses e japoneses, ela é uma empresa oriental e ela tem essa linha um pouco mais família e um pouco menos controversa nos jogos oficiais deles. Então, assim, pra mim são peças que se encaixam muito bem. Eu não ficaria surpreso se a Tencent se aproximasse cada vez mais da Nintendo. Talvez até em uma situação em que a Microsoft precisa ser combatida no mundo dos games, eu não me surpreenderia se a Nintendo se juntasse com a Tencent, porque a Tencent tem, tipo, dinheiro de foda-se, dinheiro infinito pra investir nessas coisas, e se juntasse com uma grande publisher que faz sucesso pra cá. Eu fiz uma leitura um pouco errada em relação à Sony. Eu ainda acredito que eles talvez possam se aproximar mais da China, mas eu tenho quase certeza que isso vai ser mais positivo do que negativo, caso isso aconteça. Então, 70% daquele vídeo que eu fiz a respeito da Sony se aproximando da China ainda é válido. Só aquela parte muito pessimista que eu acho que tá um pouco errada. Tá completamente errada, na verdade. Justamente porque, ora, nós podemos ter diferenças com os chineses, mas o negócio eles estão mais preocupados com o bem-estar de quem consome as coisas que saem de lá de dentro, especialmente dentro do país deles, do que esse pessoal ocidental. E isso se nota na postura deles em relação a essas coisas. Enquanto os ocidentais, de propósito, empurram produtos pra gente e pros nossos filhos que eles sabem que faz mal e que eles proíbem os filhos deles de usarem. Então essa é a leitura geral que me vem a partir dessa parceria da Nintendo com a Riot. E eu espero que vocês tenham entendido. E eu queria jogar o joguinho. Vocês querem jogar o joguinho?